A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão, minha irmã. Vamos dar prosseguimento então ao nosso culto. Nós já participamos dos louvores, já participamos dos dízimos e das ofertas, dos avisos, e agora chegou o momento da mensagem. E eu quero falar hoje sobre a nossa missão. Qual que é a missão declarada de Jesus? Você sabe qual que é a sua missão aqui na Terra? Uma vida espiritual autêntica é aquela que, mesmo no mundo de trevas, caminha para cumprir a missão daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O exemplo maior desse amor, daquele que cumpriu a sua missão, é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fez isso dando-nos o exemplo de que deveríamos prevalecer num mundo que caminha a passos largos para o lago de fogo e enxofre, como está lá em Apocalipse 20:10. Ele deixou muito claro como que nós deveríamos caminhar. Claro, principalmente caminhar nos seus passos. Sempre caminhando nos passos de Jesus, sempre perguntando: o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus estaria fazendo se ele estivesse aqui onde eu estou? Você deve perguntar isso constantemente, várias vezes por dia, e você vai se surpreender com a direção que você vai ter. É incrível esse tipo de coisa, mas se você fizer de coração, verdadeiramente com compromisso, você vai encontrar uma direção. O propósito da missão de Jesus foi declarado diversas vezes. Antes mesmo de Jesus nascer em Belém, o anjo anunciou, lá em Mateus 1:21. A propósito, eu quero te alertar a pegar o seu caderno, sua caneta, para que você possa anotar os textos que vamos compartilhar, para que você possa anotar alguma ideia que chama a sua atenção, ou mesmo anotar a própria mensagem. Tá? Então, antes mesmo de Jesus nascer em Belém, o anjo anunciou, Mateus 1:21, ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Na sequência, muito adiante, Jesus mesmo chegou a dizer que estava ciente da sua missão. Lá em João 4:34, disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Mais tarde ainda, ele explicou aos seus discípulos, em Mateus 20:28, quando ele fala: o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. E na cruz, a sua última frase foi, João 19:30, está consumado. Missão cumprida. Jesus veio cumprir a vontade do seu Pai. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. As palavras de Jesus e de seus apóstolos repetidamente nos ensinam que ele foi um homem com uma missão. Ele foi um homem com uma missão. Tudo foi feito com um propósito. A missão de Jesus, repetida pelos seus apóstolos, olha só, quando Jesus passa o bastão dessa missão para os seus apóstolos, era claramente o plano de Jesus. Era o plano dele, passar esse bastão para que os apóstolos fossem dando continuidade. Enquanto se preparava para partir fisicamente do mundo, Jesus estava preparando eles para assumir a ponta, para poder dar continuidade. Ao orar ao Pai Celestial, uma noite antes da sua crucificação, Jesus disse, João 17:18, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Olha só, tudo com um propósito. Jesus era um homem com uma missão, e ele comissionou outros para esta missão. A princípio, os apóstolos, seus discípulos, todos ali com essa mesma missão. Como que a missão de Jesus
afetou a vida dos apóstolos? O livro de Atos relata o seguinte, lá em Atos 4:33. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e grandiosa graça estava sobre eles. O apóstolo Paulo ainda disse, lá em 2 Coríntios 5:20, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Olha que sério que é isso, meu irmão e minha irmã. E que maravilhoso que é isso, meu irmão e minha irmã. Porque Deus acredita que eu e você podemos fazer, podemos realizar, podemos estar executando aquilo que Ele chamou para ser feito, a exemplo de Cristo e a exemplo do próprio Jesus. Os apóstolos simplesmente não puderam parar de anunciar às pessoas as boas novas da salvação em Cristo. Qual que é a missão de Jesus confiada a nós? Como devemos andar nos passos de Jesus? Como seguidores de Cristo, nossa vida tem um propósito. Não devemos viver uma vida sem sentido, mas devemos ser um povo com uma missão. Uma igreja de Cristo em Vila São Pedro com uma missão. Uma igreja batista Vila São Pedro com uma missão. O povo desta igreja com uma missão. Glorificar a Deus através do cumprimento da grande comissão. Qual é a missão do seu povo, do povo de Jesus? A igreja. Veja só, Mateus 28, 18 a 20, todo mundo sabe falar de cabeça. Jesus chega e diz assim, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, de 18 a 20. Jesus deixou a grande comissão. Esta é a grande comissão. Ir e anunciar o Evangelho a toda a criatura. Ir e falar do amor de Deus a todas as pessoas. Ir e usar todas as formas, meios e acessos para poder anunciar Jesus. Não se furtar de falar de Jesus para as pessoas. Não dar um passo atrás. Porque se você caminha nos passos de Jesus, você não dá um passo atrás. Você dá um passo à frente. Você pede para Deus preparar os encontros. Você pede um momento para poder falar para uma pessoa numa determinada fila, num determinado lugar. Você pede para que Deus possa estar preparando os corações que vão te ouvir num determinado momento daquele dia. Enfim, e Deus vai fazendo todas estas coisas, porque quando você pede estas coisas para Deus, isto fala de forma profunda no seu coração, de maneira que Ele não dá um passo atrás para te ouvir em hipótese alguma. Ele dá um passo à frente e fala para você o seguinte, vai à frente, continua fazendo, eu vou quebrando os corações, eu vou convencendo do pecado, da justiça e do juízo, eu vou realizando, você é só o meio que eu vou usar para poder falar do meu amor e muitas pessoas terem a vida eterna. Creia nisso, meu irmão e minha irmã. Creia nisso, Deus te usa para o louvor da glória dEle, Deus te usa para a edificação das pessoas por onde você passar e aonde você está, não importa o quanto simples você se sinta, o quanto incapaz você acha que você é, não importa absolutamente nada, para Deus, você é a pessoa certa, ideal, forte e em condições de fazer, porque Ele te capacita em nome de Jesus. Somos chamados para anunciar a salvação em Cristo e fazer discípulos
continuamente. Continuamente. Faz uma conta. Faz uma conta. Você anuncia Jesus para uma pessoa, ela crê. Começa a servir o Senhor. Vocês são 2 que anunciam a palavra e outros 2 creem, vocês já são 4. Vão se tornar 8, que vão se tornar 16, que vão se tornar 32, que vão se tornar 64, que vão se tornar 128, que vão se tornar 256 e assim sucessivamente. Olha, que imensidão isso pode se tornar, porque começou aonde? Com você e uma outra pessoa. Você não se furtou, você não deu um passo atrás, você foi e anunciou. Amém? Como as palavras de Jesus em Atos 1:8 se aplicam a nós? Veja só, Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Já falei sobre isso, mas vou falar de novo. Jerusalém é a cidade. Judéia representa o estado. Samaria representa o país. Confins da terra, o mundo. O mundo. Aonde é a sua Jerusalém hoje? A sua Jerusalém hoje, de forma direta, é a Vila São Pedro. É a Vila São Pedro. É ali onde você vai anunciar Jesus para todas as pessoas. É ali onde eu e você temos a condição exata de poder trazer estas pessoas que aceitarem Jesus para a igreja e elas receberem o ensino, serem discipuladas, serem lapidadas no poder do Espírito Santo e serem integradas, virem para o batismo e servir Jesus de todo o coração. Porque nós estamos, então, cumprindo a ordem que Jesus nos deu. Então, Jerusalém, neste momento, representa a Vila São Pedro. Toda a Judéia, nós podemos trazer mais próximo de nós, trazer para São Bernardo. E poder falar de Jesus nos meios de transporte, porque todo mundo continua andando de ônibus. Está na pandemia, mas está todo mundo andando de ônibus. Então, mesmo de máscara, claro, né? Anunciar Jesus nos meios de transportes. Falar de Jesus. Você não precisa levantar e sair falando para o ônibus inteiro. Não é isso que eu estou dizendo. É você e a pessoa do seu lado. Você e a pessoa do seu lado. Num tom de conversa. E essa Maria é para onde você for. Para onde você for. Aonde você for fora. E nas viagens que você fizer, então você pode ter como confins da terra. Entende? Então eu fui levantado para missões em Samaria. O meu campo missionário era Samaria, era Brasil. Há muito, muito tempo atrás. E eu fazia viagens missionárias. Colocava, 45, 50 pessoas dentro de um ônibus e íamos embora para uma determinada cidade, onde não tinha um trabalho missionário ativo, onde as igrejas estavam morrendo. E a gente chegava ali e começava um trabalho tão abençoado, tão dirigido pelo Espírito Santo, que muitas, mas dezenas e dezenas de pessoas vinham chorando, querendo entender o que estava acontecendo com elas. Isso porque homens e mulheres estavam se mobilizando
para fazer conforme o seu chamado. E última dessas viagens que nós fizemos foi para Lages, no Rio Grande do Sul, onde ali as igrejas estavam totalmente vazias naquela época. Uma apostasia enorme, algo muito ruim estava acontecendo naquele lugar. E eu me recordo que nós íamos passando e falando do amor de Deus, e as pessoas iam abrindo as portas dos seus lares para nos receber. Foram dezenas e dezenas e dezenas de convertidos naqueles dias que ali ficamos. Deus quer usar você, meu irmão, minha irmã. Você que me vê, você que me ouve. Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar aquilo que você já sabe. Sabe pouquinho? Não se incomoda. Ora a Deus. E Ele vai te dar a palavra. Ele vai te capacitar. Ele vai te encher de condições. Não é porque você é bom, não é porque você sabe, não é porque você estudou, não é absolutamente nada disso. É porque você se coloca na dependência de Deus para fazer a vontade dele em nome de Jesus. É Deus que nos capacita no cumprimento da missão. Frequentemente, quando nós ouvimos a palavra missões, a gente já fica pensando que é lá do outro lado do mundo. Já fica pensando que de repente é do outro lado do país, já fica pensando que é lá algo muito distante. Absolutamente não. É do lado da sua casa, ou às vezes dentro da sua casa mesmo. É na rua de trás, é na rua da frente. É o seu vizinho da esquerda, da direita, do fundo, da frente, é assim por diante. É ali onde você vai fazer missões. Se você quer ser um missionário, quer ser uma missionária, um homem e uma mulher de Deus, alguém que fala com a direção do Espírito Santo, saiba, Deus vai te usar. E Deus vai te usar para falar dentro da tua casa, dentro da tua vila, dentro da tua rua. Você vai falar do amor de Deus e as pessoas vão ver o quanto você está crescendo, o quanto você amadureceu espiritualmente, o quanto você não está nem aí para o mundo de trevas. O que você quer estabelecer é a luz do Senhor Jesus Cristo sobre a vida das pessoas. Eu e você somos esse que o Senhor usa. Nós devemos ser um povo com uma missão. Temos o privilégio de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz em nossos encontros diários com pessoas que nos rodeiam. Podemos realizar a missão confiada a nós e nossos familiares, e nossos vizinhos, e nossos amigos, na escola, no trabalho, no comércio, à medida que refletimos mais e mais o caráter do Senhor em nossa vida. Os incrédulos que vemos a cada dia terão curiosidade crescente de saber o que está acontecendo. Por que estamos mudando? Por que nós não falamos mais palavras torpes, palavrões? Por que nós medimos muito bem as palavras? Não falamos mais de uma maneira, às vezes, agressiva? Por que nós nos gesticulamos de uma maneira amena, construtiva, boa? Por que as pessoas começam a ver palavras temperadas em nossa boca? Palavras de conserto, palavras de ajuste, palavras de ajuda, palavras de ânimo, palavras de alegria, palavras que somam para o louvor da glória do Senhor e para as pessoas todas que estão à nossa volta. Podemos realizar a missão enquanto vivemos em nossa comunidade, orando, sobretudo por cada um que nós queremos que venham conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Podemos realizar indo e fazendo a obra, botando a mão na massa e anunciando Jesus. E podemos fazer ainda contribuindo, que é quando muitas vezes nós não podemos estar nos dedicando tudo quanto queríamos, mas nós podemos investir. Nós podemos investir para que as pessoas possam ir. Nós podemos estar ajudando as pessoas a ir. Nós podemos ofertar especificamente. Eu quero ofertar para a evangelização da Vila São Pedro, para missões em Vila São Pedro. Você pode fazer isso. Você tem as 3 formas, ou você pode usar as 3. Você pode orar, você pode ir
e você pode contribuir. Porque quando nós fizermos isso, nós vamos começar a ver nossos familiares, pessoas que encontramos em todos os lugares, no comércio, indivíduos, tendo toda a possibilidade de poder sair das trevas e vir para a luz, sair da mão do inimigo e vir para Jesus, deixar de ter uma vida eterna no inferno para ter a vida eterna com Cristo Jesus. Que tal começar hoje? Que tal você começar hoje? Hoje, dia 11/10/2020. Que tal você hoje se dobrar diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero fazer isso que o pastor Denis está falando, eu quero ser essa pessoa, eu quero me dedicar a isso, eu quero me entregar descabidamente, despojadamente para fazer a tua vontade, porque eu entendi que Jesus é um homem com uma missão, os apóstolos foram homens com uma missão, a igreja é composta de homens com uma missão, e eu também tenho uma missão, eu entendi isso e eu quero fazer. Eu quero te orientar, se você quer. Primeiro, pegue um papel. Escreva o nome de 3 pessoas que você quer que elas tenham um encontro com Jesus. E guarde esse papel como marcador na sua Bíblia. E todas as vezes que você abrir a sua Bíblia, você vai orar por estas pessoas. E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Você se prepara. Você se prepara porque Deus vai te capacitar. E Deus vai preparar o encontro. E você vai poder falar do amor de Deus. E você vai vir com um coração tão alegre, tão contente, que você não vai se conter de tanta alegria por ter conseguido fazer aquilo que Jesus te chamou para fazer. Amém? Quero te animar a você a estar fazendo aquilo que Jesus te chamou, falar do seu amor para as pessoas por onde você passar, aonde você estiver, e usando aquilo que você tem. Você não precisa de nada mais do que aquilo que você tem. Simplesmente pegue o que você tem. Quase nada, pouco ou muito, não interessa. Pega o que você tem, entrega para Deus e fala: Senhor, eu quero usar isso para o louvor da tua glória. E Ele vai te encher do seu espírito. Ele vai te capacitar de maneira tão grande. E as palavras brotarão na tua boca. E você falará e saberá que é o Senhor dirigindo você. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, louvado seja o teu santo nome. Entro na tua presença, Pai amado, com esta oração, agradecendo pelo meu irmão, pela minha irmã, que me ouve e que me vê nesta noite. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito. Toda a honra, toda a glória ao Senhor. Confesso a Ti os meus erros, os meus desajustes, Pai amado, e entrego ao Senhor todos os meus pecados, me arrependendo, Pai querido, e buscando de Ti, Senhor, a condição de poder estar melhor a cada dia. E coloco diante de Ti, Senhor amado, meu irmão e minha irmã, que desejosamente, Pai amado, se colocou à sua disposição nesta noite e fez conforme, Senhor amado, a Tua palavra disse, que o Senhor possa estar capacitando-os, ó Pai amado, a poder falar do Teu amor, a poder anunciar o Teu Evangelho, a poder falar, Pai querido, desta graça maravilhosa de Jesus Cristo. E que as pessoas possam ser impactadas, Pai amado, pela Tua presença e que recebam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Pai amado, muda a história de muitas pessoas, usando estas pessoas, ó Pai, que corajosamente estarão, Pai amado, falando do Senhor de dia e de noite, aonde estiverem, aonde forem, Pai, em nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações do doce Espírito Santo sejam com vocês, amados e amadas de Deus, não só agora, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Espero que você tenha entendido claramente esta mensagem, esta rápida mensagem,
e que o Senhor continue falando ao teu coração e te ajudando a fazer tudo o que precisa ser feito, em nome de Jesus. Que a luz do Senhor esteja sobre você e sobre o teu lar, não só agora, mas durante toda a semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Até outra hora, se Deus assim quiser. Tenha uma excelente semana, abençoada e dirigida por Deus, em nome de Jesus. Amém.